Olá, paz do Senhor para os queridos amigos e irmãos, louvado seja Deus pela sua vida, pela minha vida. Nós estamos novamente juntos nessa tarde maravilhosa para estudarmos a palavra de Deus. Nós vamos estudar hoje, Apocalipse capítulo 2, nós vamos estudar a primeira carta. Lembra que no Apocalipse 2, até o capítulo 3, nós vemos ali a história das 7 cartas, que João recebe. Para escrever, ele recebe uma ordem para escrever as 7 igrejas, e enviar as 7 igrejas. Então, ali a gente entende que no Apocalipse, aquelas 7 igrejas, na realidade são 7 períodos, que a igreja de Deus passaria por ele, que é chamado as 7 igrejas. E nós já vamos estudando, nós vamos estar estudando aí uma por uma. A cada vídeo será numa igreja, num período daquela determinada igreja, tá certo? Então, as 7 igrejas são, na realidade, 7 períodos que a igreja de Deus enfrentaria. E que também tem aplicações, colocações à nossa época. Pense nisso. Antes de nós estudarmos a primeira igreja, a primeira carta, nós vamos fazer uma oração, amém? Querido Deus, nosso Pai, obrigado pela oportunidade de estudarmos Tua Palavra, que o Teu Espírito age em nós, repreenda as forças do diabo, e que esta mensagem, Senhor Deus, ela possa atingir o maior número possível. Para a glória do Teu nome nós oramos e te agradecemos. Amém. Se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar o estudo, a primeira carta ela se encontra em Apocalipse capítulo 2, verso do 1 até o versículo 7. Aqui está o primeiro período, a primeira igreja, tá certo? Que é a igreja de Éfeso. Eu vou usar a Bíblia Viva para essa primeira carta, amém? Olha o que diz. Ao anjo da igreja em Efésios, escreve esta carta, diz a Bíblia Viva. Ao anjo da igreja de Efésio, escreve esta carta. Agora vamos ver o que continha nela, escreve esta carta. Escrevo para transmitir-lhe uma mensagem daquele que tem as 7 estrelas na mão direita e os 7 castiçais de ouro. Antes de nós estudarmos o verso 2, eu li o verso 1. Primeiro, aquele que tem as 7 estrelas. Estrelas aqui seria o anjo das igrejas. Isso está em Apocalipse 1. Verso 20, quando o anjo então dá a interpretação a João daquilo que ele viu. Aí ele diz no verso 20 do capítulo 1: Este é o significado das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e dos 7 castiçais. Terá a versão de Bíblia que aparece como candeeiros. Aí ele diz, os anjos, as estrelas são os anjos das igrejas. Ou seja, quem é os anjos das igrejas? Os líderes da igreja. A liderança da igreja, os pastores, os anciões, ou etc. Depois ele disse os castiçais, que eu andava pelo meio dele. Aqueles castiçais, ele disse, os candeeiros, eles são a igreja, que eu passeio pelo meio dela. Louvado seja Deus por isso. No verso 2 do capítulo 1, o anjo continua dizendo, eu sei quantas coisas boas você está fazendo. Olha que coisa bonita. O anjo está dizendo para a igreja de Efésio, o nome Efésio significa desejável. Olha que coisa linda. Esse foi o primeiro período da igreja cristã. Período esse que vai do ano 31 da época de Cristo até o ano 100, provavelmente o ano da época da morte do último dos apóstolos, o apóstolo João. Lembre-se disso. Então esse período da igreja era um período desejável, era um período onde a igreja era pura, era uma pureza de doutrina, muito importante. E era um período que tanto era desejável, desejado pelos cristãos daquela época, como também era desejado pelo maligno para destruir a pureza doutrinária desta igreja. Mas só que na profecia aqui, na carta, o anjo já descreve algo. Primeiro ele começa dizendo algo muito fantástico e bonito. Ele diz, eu sei quantas coisas boas você está fazendo, tenho contemplado o seu árduo trabalho
e a sua perseverança, sei que você não tolera o pecado que tem examinado cuidadosamente as pretensões daqueles que dizem serem apóstolos, mas não são. E já descobriu que eles são mentirosos ou impostores. Vamos entender cada parte do que está dizendo o anjo a João? O anjo está dizendo, eu conheço as coisas boas que você está a fazer. Olha que coisa linda. Eu conheço, não é? Ele diz aqui, olha, eu sei quantas coisas boas você está fazendo. Querido, o bem que você faz, Deus está a saber. Nada passa despercebido diante de Deus. E esse bem terá, querido, recompensa. Deus está observando tudo. Assim também como a maldade, a maléfica, aquilo que não presta, Ele também está sabendo daquilo que está acontecendo. Que coisas boas você tem feito na sua vida e na sua vida. Louvado seja Deus por isso. Saiba que o céu, não é, está de olho em mim e você. E Deus está vendo os atos de bondade que você está a fazer. Não é? Depois ele diz aqui ainda mais no verso, não é? Sei que você está dizendo aqui, ele também vê outra coisa, não é? Tenho contemplado o seu árduo trabalho e a sua perseverança. Então essa igreja, não é? Esse período da igreja era um período de um árduo trabalho, onde, não é, as pessoas, os crentes que viveram da época, não é, do ano de 31, que era a igreja do primeiro século, até o ano 100, eles tinham um trabalho árduo, pregando, defendendo as doutrinas de Deus, ensinando elas pessoas, levando pessoas à presença de Deus, mas era um trabalho árduo, mas eles tinham perseverança, não é? Diz o texto aqui, sei que você está dizendo aqui, olha, tenho contemplado o seu árduo trabalho e a sua também perseverança. E ele diz, eu sei também que você não tolera essas pessoas que andam, não é? Dizendo ser uma coisa, onde na realidade são outras, são impostores, mentirosos, mas andam por aí se dizendo ser apóstolo. Interessante isso. Depois vai nos dizer aqui no verso 3, você tem sofrido por mim, diz aqui, você tem sofrido por mim com perseverança sem desistir. Que coisa grandiosa! Deus olha para aquela igreja, não é? Para aqueles crentes daquela época, para aquele período, não é? De brancura, de amor à obra de Deus. É um período de entrega, de muito trabalho árduo, de perseverança, de resistência. Mas ele está dizendo aqui no verso 3, irmão, você tem sofrido por mim. Querido, para se viver as doutrinas de Cristo, o evangelho de Cristo em nossa vida, há um sofrimento. E muitos não querem pagar esse preço. O evangelho de Cristo tem um preço, querido. O diabo não tem deixado em paz aqueles que procuram viver, não é? A vida cristã, a pureza de Cristo, a pureza do evangelho e da palavra de Deus. Aí o texto diz, você tem sofrido por mim, com perseverança, sem desistir. Tem gente que desiste com tanta facilidade. Essa igreja perseverava no meio da calúnia, não é? Da perseguição. Lidava com os falsos impostores, não é? Se dizendo ser apóstolo de Cristo, mas na realidade eram apóstolos do diabo. E esses aí, querido, não é? Eles danificavam, não é? Prejudicavam muito a vida e a doutrina de Deus. E o texto está dizendo, você tem perseverado, não é? Você tem sofrido e tem perseverado, diz o texto aqui, você tem sofrido por mim, com perseverança, sem desistir, não desista. A calúnia, querido, está por aí, não é? Pessoas difamando seu ministério, a obra que Deus confiou nas suas mãos, mas não se importe com esses. Continue perseverando, não é? Lutando por aquilo que você sabe ser a verdade. Tenha perseverança, não desista, porque aqui está dizendo, você lutou, foi perseverante e não desistiu. Talvez muitas coisas aconteceram para que você desistisse, mas você não desistiu, porque Deus é contigo. Depois vai nos dizer no verso 4, agora aqui tem uma advertência, veja o que está dizendo, todavia eu tenho uma coisa contra você. Você não me ama como no princípio? As outras versões de Bíblia, eu estou usando a Bíblia Viva, diz,
não é? Você volte à prática das primeiras obras, você abandonou o primeiro amor. Aqui ele está dizendo, você não me ama mais como no início. Eu achei muito interessante essa linguagem, irmão, para interpretar esse assunto. Muitos crentes não têm mais amor a Deus como no início. Ao longo, não é, dos anos, o amor tem esfriado, que está em Apocalipse, em Mateus capítulo 24, não é? verso 12, diz que se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos iriam esfriar. Aqui também a profecia, o anjo já previa, não é, uma apostasia, um abandono do primeiro amor dentro, não é, da igreja do primeiro século. Mais na frente, essa igreja viveu, a igreja do primeiro século, ela viveu, não é, uma pureza doutrinária excelente, não é? Posso dizer hoje quase inatingível, porque as pessoas têm perdido-se no tempo, não é? Com o passar dos séculos, dos anos, não é? A igreja, em vez de avançar, às vezes está retrocedendo, se envolvendo com os costumes mundanos. Aí o anjo já diz aqui, todavia tem uma coisa contra você. Apesar de ter todos esses elogios, mas ela tinha uma coisa, o anjo está dizendo, eu tenho algo contra você. E vamos ver o que está dizendo aqui. Você não me ama como no princípio. Em você não existe mais o primeiro amor, diz o verso 4. E o que é que eu aprendo com isso, amados? Quantos cristãos têm abandonado o trabalho missionário, a frequência de ida aos cultos, o envolvimento com a missão? Não tem mais aquele zelo santo pela causa de Deus, pelo evangelho, pelas doutrinas, pela palavra de Deus, não é? Deus está dizendo a mim, a você que está ouvindo essa palavra, eu tenho algo contra você que está fazendo isso, você não me ama mais como no princípio. Mas veja o que ele diz. Veja o que ele diz no verso 5. Olha o que está dizendo. Lembre-se de onde você caiu. E outra vez, ou seja, trabalhe como fazia no início. Caso contrário, eu virei então, não é, e tirarei o seu castiçal ou o seu candeeiro, não é, do lugar dele. Removerei de você o seu castiçal. A palavra de Deus está nos chamando a atenção para a volta desses primeiros princípios. Deus está nos chamando, Ele não nos abandona, Ele está dizendo, volte, não é? Arrependa-se. Primeiro está dizendo arrependa-se. A palavra arrependimento aqui, querido, é volta, dá meia volta e retrocede. E vai lá para o início e começa de novo. Volta à prática das primeiras obras, do primeiro amor. Você não me ama mais como no começo. Mas tudo bem, até aqui eu não rompi ainda com você. Você quem está rompendo comigo, mas volta, recomeça de novo. Se você não fizer isso, aí agora tem uma advertência. Eu virei a ti e removerei do seu lugar o teu castiçal ou o teu candeeiro, a luz que há em ti. Querido, Deus está dando chance para a sua igreja se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Caso contrário, Ele tirará, não é, dessa pessoa, dessa igreja que está retrocedendo, o seu espírito, a sua luz, a luz que há em ti. Depois vai nos dizer aqui no versículo 6, medite comigo. Porém, há isto de bom a seu respeito. Tem algo de bom a seu respeito? Você detesta as obras dos nicolaítas, como eu também as detesto. Eu odeio, você odeia as obras dos nicolaítas. Quem eram então esses taus, não é, famosos nicolaítas que a Bíblia fala deles? Acredita-se ser uma seita, não é, que induzia os servos de Deus, não é, a idolatria e a práticas da imoralidade, ou seja, da fornicação, da sexualidade ilícita. Essa igreja, essa seita defendia isso, não é? Porém, a igreja de Deus odiava esse tipo de coisa, repreendia esse tipo de coisa. Então perceba, já tem algo a favor dela. O anjo está dizendo, porém, tem isto a teu favor, que tu odeias as práticas dos nicolaítas, como eu também a odeio. Os nicolaítas eram fornicários, não é? Eram adúlteros, uma seita que defendia a prática, ou seja, vivia na prática do adultério, e enquanto que a igreja de Deus não tinha esse tipo de coisa, e tampouco aceitava isso, calada, jamais, ela repreendia. Eles não toleravam os nicolaítas, as práticas nicolaítas, não é? Ou seja, coisas
não é, ídolos, sacrificada a ídolos, e também o adultério no meio dessa seita que se considera desse tipo. Depois vai nos dizer no versículo 7 que todo aquele que pode ouvir, ou quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. A todos os que forem então vitoriosos, eu darei o direito de comer do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Essa foi a primeira carta, não é? O primeiro período da igreja de Efésios, que vai do século, não é, do ano 31 ao ano 100, não é, da era cristã, ou seja, período que começou com Cristo e terminou depois de Cristo, lá na época do últimos dos apóstolos, provavelmente na época da sua morte. Amados irmãos, querido amigo, não é? Depois nós vamos voltar com a leitura da segunda carta. Lembre-se, o significado do nome Efésios é desejável. Que período tão, não é, satisfatório. Que Deus abençoe você. Mas, querido irmão, querido amigo, de que lado você está? Você está avançando ou retrocedendo? Guarde essas advertências no seu coração. E lembre-se, Deus está nos chamando à prática das primeiras obras. Deus está nos chamando ao arrependimento. Deus está nos chamando a um recomeço, para entregarmos nossa vida por completo a Ele e abandonarmos a apostasia, a frieza, o desamor, o descontentamento, as obras perversas, o pecado acariciado em nossas vidas. E ele termina dizendo, entre o verso 7, dizendo o seguinte: todo aquele que puder ouvir, não é, que ouça. Não é? Todo aquele que, não é, que tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo, não é, a esta igreja ou a estas igrejas. Não é? Aquele que vencer, darei o direito de, não é, de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Sabe, amados, quem comer desta árvore viverá, quem comer do fruto desta árvore viverá eternamente. Esse é o meu desejo, comer desta árvore um dia, do fruto desta árvore um dia, a árvore da vida. E você? Qual é o seu desejo nesse momento? Guarde essa palavra no seu coração, que ela produz em você frutos, não é? Para o reino de Deus. E que você possa entender que a mensagem é nos chamando ao arrependimento, para que nós demos meia volta e volte e recomece uma nova vida com Cristo. Talvez nesse momento, não é, Deus esteja através de mim, desta palavra, falando para alguém, não é, que está lá no mundão entregue, não é, às trevas. Volta daí, querido. Vem recomeçar de novo uma vida nova com Deus. Vem ser uma nova criatura. Venha encher seu coração com esta mensagem em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Um abraço. Fique na paz. Não esqueça de se inscrever aí no canal, deixar seus comentários, seu joinha, tá certo? Mas não esqueça de se inscrever para que o YouTube te informe quando chegar novas mensagens, tá certo? Que Deus abençoe você, tá certo? E você que já é inscrito, muito obrigado, um abraço e até o estudo da segunda carta em nome de Jesus, se Deus assim permitir. Tchau, um abraço e uma ótima tarde.